Hariom, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast Fé, Axé e Acarajé, segunda temporada. Galera, já é nossa segunda temporada. Eu tô muito feliz de estar aqui falando com vocês e compartilhar, Compartilhar esses pensamentos, E poder levar conhecimento, Daquilo que eu aprecio, E desaprecio também, Porque eu não concordo com tudo que eu falo, mas eu acho que é muito importante a gente falar de assuntos porque fizeram parte da minha transformação, fazem parte da minha caminhada e isso pode fazer parte da caminhada de vocês e tá tudo bem. Se vocês sentirem, deixem comentários, sugestões. Pode ter certeza que eu vou olhar tudo direitinho e com certeza o que é importante para você também é importante para mim. Tá joia? E eis que hoje a gente vai falar de dieta. Quem é que gosta de falar de dieta, Dieta e como presenciar o processo da dieta. E eu vou ressaltar duas dietas que eu presenciei no último ano, Eu acho que eu fiz a cetogênica, eu fiz em junho ou julho do ano passado. E agora eu estou em uma dieta de baixa caloria, baixo carboidrato, para poder perder peso, E é isso, Eu senti de compartilhar com vocês um pouco, porque eu percebo por aí que muita gente não fala do como é o processo. É um pouco assustador, muitas vezes, falar, é desencorajador, mas para você que já está fazendo, é importante, porque quando a gente busca conhecimento sobre alguma coisa, a gente ilumina aquela escuridão. Então você pode ter certeza que você não está sozinho em fazer dietas, E eu estou aqui para poder falar um pouco e mostrar a minha compaixão com o seu processo, porque eu também vivo esses processos, tá? Mas eu gosto de fazer meus processos de maneira consciente e por isso eu resolvi fazer esse podcast. Então vamos lá. O que é uma dieta com presença? Cara, para começar, eu já vou falar logo. Recomendação: não faça dieta sem acompanhamento médico, nutricional e psicológico, tá? Então fica essa observação máxima aqui a respeito. Meu trabalho, ele é feito dessa maneira, eu não consigo seguir sozinho, eu sempre peço ajuda e sugiro a mesma coisa para vocês, tá certo? Eu vou falar um pouquinho, como eu estava começando ali na introdução, mas ano passado eu tive que alterar a minha dieta. Eu fazia uma dieta plant-based, onde 5 a 20% da minha alimentação era à base de carne, de proteína animal, e tive que alterar porque eu não levava mais vida de monge. Eu resolvi realizar atividades vigorosas, fazer uma reserva muscular para poder envelhecer bem, E com isso veio a necessidade de estar voltando a me alimentar à base de carne, Vale ressaltar que a Ayurveda tem proteína animal sim, tá? Então não é necessário ser vegano ou vegetariano para realizar dietas ayurvédicas, tá bom? Então vamos lá. E como um cientista pensa no mundo da espiritualidade? Você já parou para pensar nisso? A maneira mais simples de se pensar em ciência é a seguinte: é a melhor maneira de descobrir a verdade sobre algo. Fazer isso não deve tirar a mágica das coisas. É que a verdade e a ciência podem coexistir. O desafio é que, quanto mais você aprende, mais complexa a ciência vai ficando. E se a ciência é complexa, imagina a verdade. Se você promovesse um encontro entre um mecânico quântico e o povo da neurociência e psicologia, imagine a loucura que isso seria. Afinal, tudo que nós humanos ainda não conseguimos explicar fascina as pessoas mais estudiosas. Muitas tomam esses desafios para si e levam isso muito a sério.
Essas pessoas são atraídas para esse problema e sentem que precisam solucionar essas questões. E assim partem em uma aventura. Mas ao juntar esses 3 grupos, é preciso imaginar que teria que ser elaborado um experimento. E a partir dele, partir com a ciência para solucionar o X da questão. E para aquilo que não entendemos é difícil, porque de primeira será impossível de acertar. Porque nem sempre a primeira é a abordagem correta. 3 coisas que são necessárias para mostrar que você colocar energia de observação enquanto você está organizando o seu planner e colocando as informações no seu planner, seja ele semanal, mensal, anual, é que elas vão utilizar de tempo, recurso e energia. Ao entender que é preciso chegar em um objetivo, já percebeu que esses 3 pontos farão a diferença nos seus planos? Principalmente porque se algo muda em um deles, sempre vai afetar outro item dessa lista. E no final, toda e qualquer alteração em um desses itens vai principalmente alterar recursos. Até quando você reduz recurso, o recurso é afetado. Redundância, não. Não tem nada a ver com redundância. É o que é. Então, a jornada do autoconhecimento ela é um pouco desafiadora, porque os resultados colhidos só aparecem depois de um bom tempo. Logo, a questão do recurso ela vai ser determinante para o sucesso a partir de você assumir os cuidados que você precisa ter com a sua experiência e como ela começa. Então, ter uma assessoria vai ajudar você a economizar. E esses números vão variar de um lado para o outro o tempo todo. E aí você vai querer sempre aquilo que é mais rápido e, sobretudo, com eficiência. Essa é a brincadeira. Vá e aproveite isso. Não fique adiando, porque é sobre você experienciar. A vida até parece um jogo de vez em quando, não é? Com regras, tabuleiros. Então, se é um jogo, se divirta. Fácil falar assim, né? Agora eu vou começar a brincadeira. Essa brincadeira que se chama a dieta cetogênica, né? Eu vou estar trazendo aqui principalmente os fatores da dieta cetogênica. Por quê? Porque foi uma dieta que eu fiz, mas eu não fiz por um longo período. Eu tenho uma crença de que você eliminar carboidratos e reduzir muito o carboidrato não vai lhe fazer bem, certo? Eu não vivo num ambiente 100% possível, né, de realizar uma dieta assim, até porque a dieta cetogênica ela não elimina 100% do carboidrato, mas ela tem um baixo índice de carboidrato, né? Mas muito inferior a uma dieta de baixo carboidrato, tá certo? Então, perceba que existem alterações que são causadas no corpo com tudo que você faz, né? Principalmente na parte tireoide, hormonal, né? Eu não sou expert no assunto, mas se você conversar com o médico, ele vai te explicar melhor, com o nutricionista também, e o psicólogo, vocês vão entender já já por que o psicólogo faz parte desse processo todo, tá bom? Eu excluía a presença do psiquiatra porque eu não faço esse tipo de atendimento, né? Eu não recebo esse tipo de consultoria, de assessoria, então eu não posso estar recomendando algo que não pertence a mim, tá certo? Então, a cetose é um processo natural do corpo para produzir energia a partir da gordura, quando não há quantidade suficiente de glicose disponível. Assim, a cetose pode acontecer devido a períodos de jejum ou como consequência de uma dieta restritiva e pobre em carboidratos. Na falta de glicose, que é a fonte de energia principal do organismo, o corpo passa a produzir corpos cetônicos como fonte de energia, que são resultados da destruição das células de gordura. Esses corpos cetônicos são transportados para o cérebro e músculos, permitindo o bom funcionamento do corpo. Os sintomas de cetose podem variar de uma pessoa para outra, sendo mais característico a mudança de hálito,
que possui cheiro semelhante à acetona. O corpo cetogênico e as emoções. Tire um tempo agora para tornar presente as suas emoções. Eu não quero influenciar suas emoções, então eu não darei nome a elas. Nem vou nomear virtudes por enquanto, só para que você esteja consciente nesse momento daquilo que é obstáculo. Nesse momento para você, tá certo? Fazer cetose ou entrar em um estado cetogênico na experiência causa irritação, letargia e tem os momentos em que você vai passar pela fase adaptativa da cetose, onde esses sintomas se agravam, pois acontecem ao mesmo tempo. Antes de entrar na fase adaptativa, você terá sintomas individuais em momentos presentes distintos, exceto na fase adaptativa. E aí vale ressaltar, quando você começar a digerir toda essa gordura, você vai passar pela digestão do seu apego. Aquele carinho que você se dava, aquele amor que você considerava amor, né? Que você vê num brigadeiro, que você vê num bolo, ele vai para o espaço, tá certo? E com isso, você acaba tendo uma visão menos embaçada do que são suas emoções. Normalmente, você costuma anestesiar as suas sensações com o prazer, seja na comida, seja na bebida alcoólica, seja com outros tipos de drogas, lícitas e até ilícitas, tá certo? Eu não estou desconsiderando as drogas ilícitas aqui, não. Mas é porque sempre num processo de dieta as pessoas gostam de tomar um opioidezinho, né, um remedinho para aliviar essas sensações. E eu não fiz isso. Eu fiz isso na marra, tá? Então, imagina como não deve ter sido. Para quem já fez, sabe o que é, mas assim, eu senti, cara, que o negócio foi um processo muito profundo. E nesse tempo todo, eu orei muito, meditei muito. E eu não achava Deus nas coisas, não conseguia fazer poesia na minha vida. E sofri muito, né, com essa ausência, né, desse carinho que eu me dava quando eu resolvia emagrecer e ainda comia um docinho, um sorvete, uma coisa desse tipo. E aí que eu, nesse processo todo, fiquei me questionando, rapaz, será que Deus existe? Será que isso é a vida que Deus pediu para mim e tudo mais? Mas você precisa entender duas coisas. O caminho para o céu mais parece o inferno. E um outro detalhe primordial. Na hora da prova, o professor fica em silêncio. Tá? Então, eu sabia que ele estava lá comigo, eu sabia que tinha a presença de Deus, que a presença de Jesus Cristo, de Shiva, de Ganesha, de Krishna, porque eu chamei todo mundo para essa missão, entendeu? Foi uma semana de muita oração, era louvor, era kirtan, era tanta coisa que você nem imagina, né? Mas, aliás, para quem já passou, imagina assim. Mas é aquele negócio. Vamos seguir aqui. Era aquele negócio que eu precisava passar, tá? Vou seguir para tirar um pouco o foco de mim, para a gente poder falar realmente do podcast aqui, que é sobre a cetose e a dieta de baixo carboidrato. A cetose é um estado metabólico em que o corpo usa a gordura como principal fonte de energia, em vez de carboidrato. Isso acontece quando a ingestão de carboidrato é reduzida drasticamente, forçando o organismo a usar reservas de gordura para obter energia. Como acontece a cetose? Redução da glicose. Quando a ingestão de carboidratos diminui, a glicose, o açúcar no sangue, também diminui. A produção dos corpos cetogênicos. O fígado passa a converter a gordura em corpos cetogênicos, que são então usados pelo corpo como fonte de energia. E aí, Bernardo, e de onde vem essa energia para o corpo? Porque a gente associa muito o carboidrato à energia, né? Os corpos cetônicos podem ser usados por vários órgãos, incluindo o cérebro, como fonte de energia. A dieta cetogênica, ou a dieta keto,
né, que é ketogenic, né, que fala em inglês, é uma dieta que tem como objetivo induzir a cetose. Então você percebe que é algo que é cientificamente provado, já foi acompanhado, já foi realizado, né? Então tem muito estudo sobre isso. Não é para você sair pelo Google por aí buscando informação e realizar essa dieta. O mais importante é você ter acompanhamento, porque tudo que eu passei, gente, todo esse desespero, ele tinha a ver mais com as minhas emoções do que com a dieta em si. Era uma privação, foi dizer muito não, né? Eu vou falando mais um pouquinho ao longo aqui. Vamos voltar aqui, senão eu perco o foco. Ela é caracterizada por um baixo consumo de carboidrato e um alto consumo de gordura. Por que a gordura? A gordura porque o cérebro da gente precisa de gordura e ele não pode parar de funcionar, tá, gente? Então, alimentos permitidos na dieta incluem carnes, peixes, ovos, abacate, nozes, sementes e vegetais não amiláceos. Sintomas que essa cetose pode causar. Causado pela produção de acetona, já falei, o mau hálito, um dos corpos cetônicos, né, que são produzidos. Perda de peso devido à utilização de gordura como fonte de energia. Apetite reduzido devido à produção de corpos cetônicos. Dor de cabeça, náuseas, fadigas são sintomas iniciais comuns da cetose que podem ser reduzidos com o tempo. Hálito com sabor metálico ou mau hálito, chamado de halitose. Aumento da vontade de urinar, aumento da sede, boca seca, diminuição da fome, dor de cabeça, náuseas e vômitos, fraqueza, enjoo e insônia. Tá? Então é por isso que a galera, quando tá fazendo, a galera gosta de suprir algumas dessas necessidades, até porque tem gente que precisa trabalhar no dia seguinte e não pode estar perdendo noite com dieta, né? Eu não mereço quem faz de forma alguma, mas desmereço quem faz sem acompanhamento psiquiátrico, médico ou qualquer coisa que o valha, tá? Eu separo o médico de psiquiatra, tá, gente? Porque é especificamente o médico que trabalha com esses remédios que trazem um conforto mental, né? Um equilíbrio mental, um equilíbrio, vamos dizer assim. Outro dia eu ouvi alguém falando, nem considero ainda que eu estou certo em falar isso, mas é como se você estivesse regulando a microbiota cerebral, tá? Mas tem que fazer com acompanhamento e avaliação, tá? Não é só chegar e fulano fez dessa forma, ou eu vi alguém falando. Não é assim, nem tudo é para todo mundo e as dosagens precisam ser ministradas, né? Você às vezes recebe uma dose muito forte, às vezes você recebe uma dose muito fraca, e quem estudou para saber se a dose está forte ou fraca é o médico, é quem está de fora. Quem está de fora é que pode ver realmente, tá? Então, de uma forma geral, os sintomas melhoram depois de poucos dias ou semanas. É importante garantir a ingestão adequada de líquidos e eletrólitos para ajudar a evitar os sintomas relacionados com a desidratação. Cara, eu passei por isso aí, por essa questão da desidratação. E não era desidratação, porque eu estava bebendo, eram uns 6 litros de água por dia, porque era uma água que não parava mais. E haja ir no banheiro, e haja haja urina, né? Sem contar as lágrimas, porque foi realmente um período que eu chorava muito, eu ficava muito emotivo e chorei horrores, com aperto no coração, fiz muita limpeza, né? Saía tudo, gente, saía tudo quanto é sentimento preso que tinha dentro de mim, ele simplesmente saía. Fora os gritos, né? Porque eu me irritava com facilidade. Isso chegou até a atrapalhar um relacionamento que estava bem no comecinho que eu comecei, e a coisa deu um pouco errado, porque talvez não fosse para a pessoa ficar, né? Mas com certeza eu pediria desculpas, milhões de desculpas, pela minha irritação, porque eu realmente não estava com paciência. Então, experiência própria, avisa para quem está do seu lado que você vai passar por isso. Tá bom? Então, esse que a gente está aqui, com a desidratação. E aí, o que resolveu isso?
O que resolveu isso foram esses tais de eletrólitos. Então, eu correndo, liguei para minha nutricionista, né? Como eu estava mandando mensagem para ela quase que diariamente, a gente estava sempre se comunicando. Eu já havia sentido essa sensação antes, em outro momento da minha dieta, né? Enquanto a gente não estava ainda restringindo tanto a dieta de baixo carboidrato. Não é pobre em carboidrato, é de baixo carboidrato, tá? A minha é diferente. Mas eu tenho assim a gente aumentou no treino, né? Meu educador físico e minha professora de pilates, eles também entraram na pilha da gente dar uma queimada na gordura. Então foi aquele momento assim que foi muito legal, porque todo mundo embarcou na jornada e todo mundo me deu apoio, todo mundo estava sabendo. Então é muito importante, gente, que vocês conversem com quem está do seu lado. Mãe, pai, todo mundo me ajudou, certo? Alguns parentes não sabiam, mas também não é todo mundo que precisa saber, tá certo? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Você precisa também estar focado, porque quem tá interessado na sua melhoria são poucas pessoas que estão à sua volta, tá certo? E isso incluiu também parar de beber, tá? Você tem algumas bebidas alcoólicas que são permitidas de consumo, que não são recomendadas de maneira alguma por nenhum médico, mas que na medida da cultura a gente acaba cedendo, né? Esses médicos, esses profissionais da área de saúde acabam cedendo, por quê? Porque é melhor que o paciente fale a verdade do que você ficar mentindo para o seu profissional de saúde, tá bom? Então, mesmo com isso, eu não fiz consumo, tá certo? E acho que isso também foi um impacto muito grande, a ponto de que eu continuei a ficar sem bebida alcoólica. Então não tenho planos para voltar a consumir bebida alcoólica. E consumir, que eu falo, cara, não digo que é zero, entendeu? Daqui para frente eu não digo que seria zero, mas eu acredito que me restringir a 2 doses de qualquer bebida que eu venha consumir, no máximo. Por quê? Porque depois que eu tirei a bebida ficou maravilhoso, ficou tudo muito azul, Adão e Eva e o paraíso. Então eu estou muito feliz com essa minha decisão, né? Para mim, que já tive problemas com alcoolismo, né? Deixei de ser alcoólatra, né? Consegui controlar o impulso com a bebida, mas mesmo assim queria reduzir cada vez mais e estou conseguindo, né? Então veja como a dieta, que tem a ver mais com comida do que tudo, pode ajudar você também no processo. Por quê? Porque se você consegue, se você encontra força para ficar comendo somente aquilo que está no cardápio, na dieta, olha quanta evolução tem. Começa a permear tudo que está à sua volta, né? Eu melhorei o desempenho na atividade física, tudo isso, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque agora a gente vai falar um pouco dos benefícios e dos riscos de você estar tirando o carboidrato, né? Ou empobrecendo o carboidrato da sua dieta, né? Então, alguns benefícios: você vai ter perda de peso, melhora no controle de açúcar, melhor controle do açúcar no sangue e redução de apetite. Gente, antigamente, né? Antigamente não. Eu comecei com a minha Nutri em junho de 2024. A gente passou 6 meses a 8 meses chegando num acordo do que eu precisava para me dar saciedade, né? Eu tenho o que eu considero, né, uma taxa metabólica basal relativamente alta, né? Eu tinha que consumir bastante comida, bastante caloria ao longo do dia, mas a gente precisava reduzir também um pouco essa fome, porque não era bem fome, era a vontade de comer, né? Porque eu conheci fome quando eu passei por esse momento aí da dieta de baixa caloria, né? Foi assim um negócio impressionante.
Quando eu falo que eu vivi a dieta cetogênica, eu vivi a dieta cetogênica porque eu estava com algumas inflamações no meu corpo e ela é tida para esses processos de inflamação no corpo. Né? Você remover o carboidrato ajuda na desinflamação e realmente ajudou, tá certo? Mas eu fiz isso porque a minha médica me falou, a minha nutróloga, tá certo? Então, isso foi muito importante. E agora que eu tirei o álcool, as inflamações quase que zeraram, né? Minhas taxas de exames, né? Para mim, que já falei para vocês aqui que eu era pré-cardíaco, pré-lascado, né? Como diz o ditado. Eu estava pré-lascado, né? Pré-diabético, pré-cardíaco, sobrepeso, não, né? Mas estava com sobrepeso, esteatose hepática grau 2 e não estava indo para o 3, não, mas eu não conseguia baixar do 1 e agora realmente ficou uma maravilha, minhas taxas estão maravilhosas e eu estou muito grato por ter tomado essa decisão. Né? A redução do apetite foi impressionante, porque no momento que eu estava ali querendo regular meu apetite, era muito complicado. E quando eu consegui alinhar tudo, né? O Cosmo, o Damião, todo mundo, a galera toda, Shiva, Buda, Brahma, Ganesha, Jesus, enfim. Quando eu consegui alinhar todo mundo, eu aí comecei a perceber os efeitos, né? Eu vivia com muita fome, né? A gente chegou a reduzir, a minha taxa metabólica aumentou e a gente chegou a reduzir o índice de calorias dentro da dieta. Mas a gente tudo equilibrado, tá, gente? Nada de maluquice da minha cabeça, não. Foi tudo com acompanhamento mesmo. E com avisos, né? E aí vem a questão dos riscos, né? Eu consegui realmente, hoje eu não tenho mais tanto apetite e consigo respeitar minha dieta é suficiente, mas eu virei reloginho, né? Então, alguns riscos: dor de cabeça, fadiga, constipação, desidratação e mau hálito. Confesso para você, desidratação e fadiga foram o que me pegaram, tá? Foi muita letargia, foi um negócio assim impressionante. Eu fiquei bolado como a gente precisa de comer para poder fazer atividade, tá certo? Mas o engraçado, quando eu acordava, né, e eu tinha aquela sensação de jejum, porque minha última refeição era um caldo de ossos à noite, né, lá para umas 8h30, 9 horas da noite. No dia seguinte, eu estava, sendo que o meu jantar é às 6, né? Eu faço isso de acordo com a Ayurveda, eu janto antes de escurecer, no máximo 7 horas da noite. Eu aí dormia e eu só ia comer no dia seguinte quase 8 horas da manhã. 7h40, 7h30, 7h40. Por quê? Porque eu ia para o treino e treinava em jejum e eu chegava em casa desesperado de fome, né? Não é bem desesperado, né? Mas eu chegava com fome, não era mais vontade de comer. E completamente irritado, como eu falei para vocês. Mas assim, ao longo do dia, no momento que o corpo sentiu, durante um período de aproximadamente 14 dias, eu vi a minha energia ir embora, gente. E o meu apetite foi junto. Aquela vontade desesperada de comer, ela foi junto. Eu só tenho fome agora nas horas que eu preciso realmente repor alguma nutrição. É óbvio que a reposição é porque eu não consigo ingerir toda a proteína que eu preciso, né, para sobreviver em refeições grandes. Então eu preciso dividir somente a parte de proteína. Ou eu tomo um shake, ou eu vou com a clara do ovo, né? Eu procuro tá suprindo com isso aí.
Então, e a desidratação foi aquilo que eu compartilhei com vocês, que não é bem só desidratação, é porque você está botando muito mineral para fora, então você precisa repor esses minerais, tá certo? Hoje, logo depois do treino, eu já faço essa reposição e se sentir mais tarde, eu ainda coloco um pouco mais para dentro, né? Coisas como cãibra, né? Acordei outro dia com cãibra no abdômen e na panturrilha. E pense numa pessoa doida, desesperada, tendo que ficar em pé na cama, né? E socorro, socorro, socorro. Mas é assim, tá certo? Não tem jeito não. Então vamos lá. Longa duração. O que acontece? A cetose, a longo prazo, pode também estar associada a outros problemas de saúde, como sobrecarga renal, desequilíbrio hídrico, aumento do colesterol ruim e deficiência de vitaminas e minerais. Fica de olho, não é para fazer durante muito tempo, tá? A não ser que você tenha um propósito específico, né? A não ser que o seu médico esteja acompanhando você para realizar tudo isso, tá bom? Mas para o caso em geral, cara, vai devagar. Se você fez uma vez e você tem uma receita, não pense que você é a mesma pessoa. Volta lá no seu Nutri, vai em outro Nutri, se você mudou de cidade, enfim, se você não gostou da forma que foi feita, já ouviu falar que tem gente que... Enfim, quer fazer de outro jeito, mas faz com acompanhamento, tá bom? Avisos. A dieta cetogênica pode não ser adequada para todas as pessoas e deve ser avaliada por um profissional, tá? Então, dicas de saúde mental durante o processo da cetose. Se você sente que odeia todo mundo, observe seu apetite. Veja se já não está próximo da sua refeição e coma. Se você sente que todo mundo te odeia, observe se não é um cansaço que você está sentindo e durma, caso consiga, hein? A minha disposição melhorou bastante, né? Eu usei para produzir, né? Porque no período que eu estava tendo uma insônia assim tremenda, mas esse foi a virada da chave, né? Foi muito bom passar por isso aí. Se você sente que se odeia, observe se não é aquela impressão que você se sujou. E se você está sujo ou se sentindo sujo, tome uma ducha. A água relaxa, é maravilhoso. Se você tiver um rio, um mar, vai tomar banho de mar. Eu tomei muito banho de mar, tá certo? Teve um dia que eu não fui porque o mar estava muito sujo, mas eu deveria ter me jogado mesmo assim. Porque, enfim, né? Coisas de quem gosta, quem é amante do mar, então, filho de Iemanjá, essas coisas, tá certo? Mas uma ducha, cara, né? Devagarinho, não precisa ter pressa, a gente fica muito ansioso. Não ansioso, mas a gente fica muito acelerado, tá? Então, toma uma ducha, sente água no corpo, respira. Aquilo vai acalmar um pouco, a respiração vai acalmar um pouco o batimento cardíaco, né? Que é tudo sobre isso. O corpo está trabalhando que nem um foguete, né? Eu senti que eu dei um upgrade na espaçonave. Você não imagina como o treino mudou, né? Do professor vir falar que tava, né, que pô, vamos fazer 5 hoje. Aí chegava na quinta, eu olhava e falava assim, ele ficava olhando para mim, ele disse, você não vai sentar não? Eu falei, rapaz, e aí? Ele, pô, faz mais um aí, né, fazia o sexto circuito, né, até porque a gente começou a fazer um trabalho curto, né, de curto intervalo. E para quê? Para que eu aumentasse o consumo de gordura. Então você vê que você não precisa fazer a dieta cetogênica com o objetivo da gordura. Se você regula com o treino e você regula com a alimentação, né, só o baixo carboidrato, você vai ter uma eficiência na queima da célula de gordura, tá bom? Então é por isso que você não deve, você tem outros meios. Por isso que eu trouxe as duas aqui. Porque os sintomas são muito parecidos, tá certo? Porém, é óbvio que com a cetose você precisa tomar cuidado com essas observações do rim e tudo mais. Outro detalhe, se você se sente sobrecarregado pelos seus pensamentos,
escreva. É impressionante a capacidade de produtividade que a pessoa nesse processo consegue realizar, tá? Eu acelerei aqui o processo dos podcasts assim, imensamente. Eu estava estudando, eu estudei mais ainda. A produtividade ficou muito boa, tá? A sensação de leveza. Tinha momentos realmente que pegava, mas tinha outros que a gente no comecinho estava muito bem, e depois que eu passei pela crise assim, de adaptação, a adaptatividade assim, das células do corpo, o novo corpo que acabou de surgir. Eu acho que é muito disso, por isso que eu vim falar aqui com vocês. Eu vou seguir e vou falar um pouquinho mais lá embaixo. Se você se sente preso ao passado, faça planos para o futuro. Se você sente ansiedade pelo futuro, foca no presente, tá? Se você se sente inquieto ou agitado, saia para uma caminhada longa. Nossa, mas tinha dias que eu não tinha força para correr. Eu ia caminhar, tá? Eu costumo ter o treino de corrida ao longo da semana, mas eu também gosto de dar... Eu me sentia assim muito agitado, e aí eu ia caminhar 40 minutos, com o horizonte à minha frente, né? Eu levantava a cabeça, não ficava olhando para o chão. Muito legal. Se você sente que vai desistir, lembre-se de algum momento da sua vida em que você teve sucesso. É tudo sobre boas memórias, tá? E você exercitar a intenção de produzir essas memórias, tá certo? Vamos lá, né? O cérebro é cruel. Vocês viram aí, né? Foram 8 dicas que eu dei a vocês, fora os meus relatos, tá certo? Eu não vou falar de ninguém em relação a uma coisa, um tema sobre esse, porque cada um vai viver o seu, né? Como eu já falei lá em cima, né? E eu vou dizer a vocês, o cérebro, ele é um cara cruel, ele não é um cara muito legal. E ele gosta de se divertir, certo? Apesar de não ser um cara legal e ser um elemento cruel. Eu fico impressionado com as forças, né, e essas tarefas que são realizadas e o modo operandi do cérebro, tá? Por que isso? Porque ele não é condescendente. Ele vai fazer as coisas que vão ser melhores para a gente. O que ele tem é um modo de funcionamento que tem a ver com a natureza e não com o desejo humano, tá? Então é por isso que eu digo a vocês, é muito legal quando você passa pelo processo, porque é uma vitória. Eu não estou dizendo a você que o processo precisa ser duro, tá? Avalie, faça nas férias, entendeu? Cara, tem tantas formas de você realizar algo assim, que não há simplesmente você achar que quando você faz algo e sofre, aquilo está fazendo bem, é aquilo que mostra que você está no caminho. Não tem nada a ver, tá certo? Na minha crença, menor esforço e maiores resultados, tá? É quando você está no propósito. Então, o meu propósito exige um bando de coisas. Eu consegui alcançar, dar passos para o meu propósito que eu não conseguia antes, né? Por exemplo, parar de beber. Eu quero trabalhar numa situação muito difícil. E o que acontece? Vou estudar psicologia para isso, né? Vou fazer psicologia, quero trabalhar em psicologia hospitalar. E eu acredito que se você vai lidar com pessoas dentro do ambiente de saúde, se você tem um problema de alcoolismo, né, ou de uso de droga, ou dependência química, dependência de remédios e tudo mais, cara, abre o olho, porque aquilo lá pode ser um gatilho para você fazer todas essas situações encharcarem a sua vida de ilusão, tá certo? Então, a dieta com redução de carboidrato, ela é um pouco mais leve, mas muito do que está descrito acima pode acontecer, para não dizer que há chances imensas, né, de você sentir algum desses sintomas isoladamente e não todos ao mesmo tempo ou vários ao mesmo tempo. A cetogênica já é diferente, tá certo?
Mas fica aí. O meu relato, o meu conhecimento, né, o que eu busquei de conhecimento enquanto eu estava passando por tudo isso, tá aí para vocês, tá certo? Essas dietas, elas causam mudanças físicas, mentais e espirituais. A frase: a mudança que você tanto quer depende do quanto você é capaz de se amar e se priorizar, ressalta a importância do amor próprio e da autovalorização como pilares para a transformação pessoal. Ela sugere que a mudança que você deseja, seja ela na sua vida, deseja e precisa, tá? Seja ela na sua vida profissional ou em qualquer outro aspecto, ter como base a sua capacidade de se amar, aceitar-se e se colocar em primeiro lugar é primordial, tá bom? O amor próprio é fundamental porque você precisa ter uma visão positiva de você, reconhecer seus pontos fortes e fracos e valorizar-se, né, com suas virtudes e imperfeições. O amor próprio é a base para a construção de relacionamentos saudáveis, né, tanto com você mesmo quanto com os outros. Entende? Então, se você está vivendo no autoabandono, cara, não inventa de fazer um negócio desse, tá? Se fortalece, como eu falei, Deus é terapia, igreja é terapia, quando fazem bem. Por isso que eu né? Mas isso até na psicologia, na medicina e na nutrição, você também pode estar fazendo com a pessoa errada. Então, se não deu certo, procura fazer em outro lugar, ou procura fazer com um acompanhamento. Ele é fraco, meu nutricionista é péssimo psicólogo. Ele só quer ver o circo pegando fogo, o fogo no parquinho, né? Meu nutri é fogo no parquinho. Então você vai precisar de um psicólogo amoroso, assim, da maior amorosidade possível. Porque realmente você perder noite de sono com seus pensamentos intrusivos, obsessores e tudo mais, cara, não é para todo mundo. Precisa ter muita fé, tá? Porque é realmente uma travessia. Priorização, né? O que eu chamo de priorização? É essa capacidade de identificar o que realmente é importante para você e focar seus esforços e energia nessas áreas. Priorizar significa dizer não ao que não te traz valor e sim ao que te aproxima do seu objetivo. Mudança. A mudança é um processo que exige coragem, né? A gente só muda com coragem. Aliás, nem é com coragem que a gente muda, porque, eu vou ser bem sincero, essa coragem, na verdade eu não sabia que eu precisava era de tanta coragem. Então, a coragem mesmo, eu encontrei no caminho, né? Eu encontrei no meio desse processo aí, eu falei, rapaz, tu é corajoso. Saí de lá vitorioso porque eu encontrei muita coragem dentro de mim. Então, autoconhecimento e a disposição de sair da zona de conforto, cara, precisa de coragem, tá? Quando você se ama e se prioriza, fica mais fácil enfrentar os desafios e buscar a transformação que você deseja. Em resumo, a frase "a mudança que você tanto quer depende do quanto você é capaz de se amar e se priorizar" enfatiza que a capacidade de se amar e se priorizar é essencial para impulsionar a mudança que você busca. Se você deseja alcançar seus objetivos, transformar sua vida e viver com mais propósito, é importante começar cultivando o amor próprio e a autovalorização. E mais uma coisinha, um assunto que ninguém fala, é que quando você escolhe seguir uma dieta, o processo é bem solitário. Vai ser você e sua dieta. Por isso que é bom ter acompanhamento. Eu tenho e faz toda a diferença. E aí que eu vou falar um pouquinho mais, né? Só pra gente fechar, tá? Já estamos até chegando no tempo aqui, que eu coloco, né, como meta, tá? Tudo aqui é muito planejado, tá bom? Para justamente não ficar uma coisa over, né? E esse texto aqui foi uma fala do Rossandro Klinger, que eu amei,
né? Veio na hora certa e veio com tudo, né? Sabe o amor próprio? Ele mostra uma coisa pra gente. No amor próprio, a gente não tem mais que comparar afeto fazendo tudo o que os outros querem, se sentir abusado e usado. No amor próprio, eu não tenho que engolir coisas que não fazem sentido para a minha vida. No amor próprio, eu entendo que o simples fato de eu existir como pessoa me capacita para o amor, para ser objeto do amor. E aquele ou aquela que não me ama, não necessariamente é porque eu sou ruim ou porque não presto. É porque para aquela pessoa não tem uma coisa que contribuo, mas eu tenho para outras. E eu também não tenho a infantilidade de um amor próprio que acha que tem que todo mundo me amar. Mas me amar quem é preciso me amar as pessoas que são suficientes por natureza. E começo por um movimento que, enquanto ninguém aparece para fazer isso, tem que ser eu. Eu tenho que fazer esse amor, e esse amor começa a vibrar em mim de tal modo que começa a gerar uma informação lá fora. Porque o engraçado, né, é impossível uma mente negativa produzir uma vida positiva. É simplesmente impossível. Uma pessoa negativa, ela não produz uma vida positiva. Não adianta. Por mais que você queira, a sua mente está lá vibrando contra você. Não tem como seu externo representar isso, porque o que está dentro é igual ao que está fora. Sabe as muitas metáforas de que o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu? Esse amor é interno. Quando ele acontece, é como ele se comunicasse por Bluetooth. Aqui jaz um ser humano que não mais permite ser humilhado, ser menosprezado, ser traído, ser enganado e vai ficar calado. Aqui jaz alguém que só quer quem chegue perto, alguém que olhe com a grandeza que o ser humano merece. Bom, espero que ao ter explorado o universo dessas duas dietas tenha despertado em você a curiosidade para saber mais sobre a dieta que você realiza. Se for uma dessas duas, eu espero ter ajudado. E vamos lá, né? A mudança que você tanto quer depende do quanto você é capaz de se amar e se priorizar. Pessoal, eu amei fazer esse podcast. Eu espero vocês no próximo podcast, tá joia? E se você gostou, curte e compartilha. Valeu? Harion!